teu coração. Querido irmão, vamos aqui mais uma vez refletir na palavra de Deus, nesse estudo escatológico, dentro da linha dispensacionalista e pré-tribulacionista, né? Querido irmão, uma dúvida que muitos têm, que muitos me perguntam, o que irá acontecer com aqueles que ficarem para o período da grande tribulação? O que vai acontecer com aquelas pessoas que são frequentadores de igreja ou que se afastaram do evangelho, que de alguma maneira confessam a Deus, confessam a Cristo e por motivo A ou B acabou ficando no dia do arrebatamento? Haverá salvação para essas pessoas? Ou essas pessoas estarão eternamente condenadas? Então vamos juntos aqui pegar algumas bases bíblicas, algumas passagens bíblicas para nós refletir neste assunto. Eu aqui criei um mapa ilustrativo para nos auxiliar nesta interpretação. Um mapa ilustrativo, recursos de salvação na grande tribulação. Então nós vamos ver quais são os recursos, se haverá recurso, né? E qual será os recursos que serão utilizados para a salvação no período da grande tribulação, né? Para você que está bem alheio sobre a questão da grande tribulação, né? Então eu quero aqui dar aqui fazer um breve resumo, né? O que é a grande tribulação? O que é esse período após o arrebatamento da igreja, né? Então, esse período teologicamente ele é chamado do período da 70ª semana das 70 semanas da profecia de Daniel, né? Daniel capítulo 9, no versículo 27, né? No capítulo 9, ali no 24, 25, 26, 27, vai estar falando desta profecia, que é uma profecia das 70 semanas, né? Que está dividido em 3 etapas. 2 etapas já se cumpriram, faltando a última etapa, que é uma etapa de literalmente de 7 anos, né? Conhecido como a última semana da profecia de Daniel. E essa semana ela vai então começar a desenvolver, né, os eventos, né, que irão acontecer após o arrebatamento da igreja. Está dentro deste último período, né? Nós estamos num intervalo profético, conhecido como dispensação da graça, tempo dos gentios, o ano aceitável do Senhor. Por que intervalo profético, né? Porque justamente as duas primeiras etapas dessa profecia das 70 semanas de Daniel já se cumpriram lá na cruz, quando Jesus morreu e ressuscitou. Cumpriu-se então as 2 primeiras etapas, que é um período de 2 etapas, totalizando 483 anos, né? Sendo que a profecia, a totalidade dela é 490 anos, então ficou faltando 7 anos. Veio um intervalo profético após a morte e ressurreição de Jesus. Esse intervalo profético ele vai ir até o arrebatamento, que não tem dia, nem data, nem hora, só apenas os sinais que precedem a volta de Jesus que está apontando para um breve retorno de Jesus. Então nós estamos dentro de um intervalo profético e o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus, vai encerrar esse intervalo profético. Se encerrando esse intervalo profético, que é a dispensação da graça, a qual nós estamos, então, após o arrebatamento, iniciará então a última semana da profecia de Daniel, que
literalmente no calendário judaico são apenas 7 anos, né? E então, acontecendo o arrebatamento, nem todos os que se dizem salvos, nem todos os que se dizem igreja, nem todos os que se dizem cristão irão ter o privilégio de ser arrebatado, como disse Paulo na sua carta 1 Coríntios 4, 16 e 17, que diz, né, que o Senhor descerá sobre as nuvens do céu, os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados. Então, nem todos seremos o nós, nem todos, né? Então, vai ficar muitas pessoas, né? Pessoas incrédulas, pessoas ateus, pessoas apostatadas, pessoas que achavam que estavam preparadas e não estavam, irão ficar nesse período, para esse período da grande tribulação, que é um período de 7 anos. E a questão é, haverá salvação? Haverá oportunidade para essas pessoas que ficarem? Porque devemos refletir, meus irmãos, de uma coisa, que muitas das pessoas que irão ficar no arrebatamento são pessoas que estão declarando a fé, são pessoas que estão declarando Deus como Senhor, como Criador, porém, eles não entenderam o processo da salvação, um processo de nascer de novo, de ser restaurado, de ser uma nova criatura, de ser um cristão parecido com Cristo, né? Infelizmente, assim, passaram a ser frequentadores de igreja, passaram a declarar a fé, mas não entenderam o que é ser uma nova criatura, o que é andar na presença de Deus, o que é viver uma vida de plena amizade e plena comunhão com Deus. Faltou na vida dessas pessoas um trabalho pastoral, faltou uma dedicação na leitura diária da Bíblia, faltou uma dedicação na oração, faltou auxílio de pessoas, né, para aprimorar o aperfeiçoamento desta pessoa como um salvo. E por esse motivo, essa pessoa irá ficar no arrebatamento da igreja. Porém, Deus se utilizará de alguns meios, de alguns recursos para que essa pessoa não perca a sua salvação definitivamente, para que essa pessoa não seja condenada. Porque, enfim, meus irmãos, a condenação eterna, num fogo eterno, num lago de fogo, é algo muito terrível. A pessoa passar uma eternidade no lago de fogo ardendo em chamas, que é uma eternidade sem Deus, um distanciamento sem Deus, a palavra de Deus diz que ali o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então, lógico que Deus vai se utilizar de todos os meios para evitar esse distanciamento eterno, né? Então, meus queridos irmãos, vamos aqui juntos refletir, né, nesse breve resumo. Estou aprendendo ainda também, não sei muita coisa, mas só falo aquilo que eu, de fato, eu tenho base bíblica e respaldo bíblico para compartilhar com você, para edificar a tua fé. Meus queridos, como disse, após o arrebatamento, então se iniciará esse período de 7 anos. Esse período de 7 anos ele está descrito no livro de Daniel, capítulo 9 ao 27. Quando se der início a esses 7 anos, conhecido como Grande Tribulação, terá 3 anos e meio de uma falsa paz, né? De uma falsa paz. Daniel capítulo 9, 27, a palavra de Deus diz que o anticristo, né, o presidente mundial, a besta que subiu do mar, né, que diz em Apocalipse. Então ele vai assumir o controle desse mundo, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz que ele virá com todo o poder de engano, com todo o poder da mentira, com toda a eficácia de Satanás. Ele assumirá o controle deste mundo, né? São inúmeros, ele é citado em diversos livros da Bíblia Sagrada, esse presidente mundial, que é o anticristo.
O espírito dele já está no mundo atuando camufladamente em várias camadas da sociedade, ele está presente, agindo, se opondo contra tudo que se chama Deus e o adora. E, porém, no período da grande tribulação, ele se manifestará. O apóstolo Paulo chama ele de o homem do pecado, o filho da perdição, o ínico, o homem da iniquidade, né? O apóstolo chama ele de o perverso. Já o profeta Daniel chama ele do chifre pequeno, né? Porque ele será um poder que terá pouca duração. O livro do profeta Daniel chama ele também de o príncipe que há de vir, o assolador. Enfim, na Bíblia Sagrada ele tem diversos nomes. No Apocalipse ele é a besta que subiu do mar. Mas ele será um líder político que assumirá o controle do mundo com a eficácia de Satanás. Juntamente com ele surgirá um falso profeta, um líder religioso, que também o auxiliará, para que engane os povos, engane as nações, para que venha fazer com que as pessoas se apostatem daquilo que já conhecem, daquilo que já sabem, se rendendo ao seu sistema maligno e perverso, que é se levantar contra tudo o que se chama Deus e o adora. Então, em Daniel capítulo 9, 27, ele fará uma aliança de paz com quase todas as nações. E essa aliança de paz lhe dará o direito de promover uma igualdade social. Temos visto aí o desenvolvimento da tecnologia em vários sentidos, que vai contribuir de uma forma, vai contribuir para o controle, para o domínio do anticristo. Por exemplo, o anticristo ele vai fazer com que muitas empresas funcionem, venham a desenvolver suas atividades, concluir as suas produções com base na inteligência artificial. Talvez uma mão de obra aí de 90%, 95% apenas de robôs, colocando as pessoas para ficar em casa, e as pessoas mesmo assim terão alguns benefícios, sobreviverão de forma ociosa, sobreviverão sem trabalhar, promovendo assim uma igualdade social. Todos poderão comprar e vender. Então será um período de paz, porém de uma falsa paz, onde muitos vão fazer festas, muitos vão viver uma vida de regalia, achar que tudo é uma maravilha. Inclusive, né, há uma mentira engavetada aí, né, nos bastidores científicos, né, que quando a igreja, os salvos forem arrebatados por Jesus, se espalhará uma notícia, uma mentira dizendo que houve um rapto, né, de um povo pelos alienígenas, os extraterrestres, né? E nós sabemos que isso é uma mentira que está engavetada, o qual o anticristo se utilizará nesse período. E quando o povo ouvir essa notícia, então eles então se entregarão cada vez mais ao pecado, se entregarão às luxúrias, se entregarão a todo ato de desobediência que desagrada a Deus, porque eles dirão, né, desapareceu um povo aqui da terra, provavelmente era esse povo que estava amaldiçoando a terra, por isso que nada ia bem, né? Aqui é uma colocação minha, não estou achando uma base bíblica para isso que estou falando, é um raciocínio, né? Uma linha de raciocínio com base no contexto que irá surgir dentro deste período. Então, meus amados irmãos, haverá 3 anos e meio de uma falsa paz. O apóstolo Pedro diz, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Por isso que Jesus disse assim, ó, que a vinda do homem, né,
muitos se darão em casamentos, né? Assim como foi nos dias de Noé, comia, bebia e dava-se em casamento. Então, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, nesse período aqui, muitos estarão se entregando aos seus prazeres, estarão levando uma vida de luxúria, levando uma vida de bonança, achando que tudo está bem. E que era o povo cristão aqui na terra que estava amaldiçoando a terra e nada ia bem. Porém, esse período durará somente 3 anos e meio. Neste período de 3 anos e meio de paz, os desviados que ficarem, as pessoas que tinham consciência da volta do Senhor Jesus, pessoas que tinham seus parentes na igreja, mãe, pai, filhos, vizinhos, pessoas que eles sabiam que eram bem crentes, bem convertidos, e que sumiram, desapareceram, porque a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, no arrebatamento será invisível, né? Ninguém verá, será no abrir e fechar de olhos, ficarão as evidências das pessoas que desapareceram. Como diz lá, né? Estarão duas moendo num moinho, uma será levada e outra deixada, dois no campo, um será levado e outro deixado, né? Estarão dois numa cama, um será levado e outro deixado. Enfim, então vai desaparecer um povo da face da terra. Estas pessoas, nesse período de 3 anos e meio de paz, vão testemunhar que Jesus voltou, que Jesus levou um povo, que não foi os ET, não foi os extraterrestres que vieram e raptaram um povo aqui da terra. Eles darão testemunho de que Jesus voltou. Então, mas ninguém, nesse período, ninguém vai dar crédito, né? Ninguém vai, porque vai estar tão bom, esse 3 anos e meio de paz, vai ter tanta bonança, vai ser tão bom, que as pessoas não vão achar necessidade, não vão se interessar por nenhum meio de aproximação de Deus, né? Nesse período. Porém, meus queridos irmãos, quando completar 3 anos e meio, que é a metade da semana, que está em Daniel, capítulo 9, versículo 27, e também em Mateus 24:15, o anticristo ele vai quebrar essa aliança de paz. Ele vai quebrar essa aliança de paz, revelando a sua identidade ao mundo, que ele não é o Messias, que ele não era o Cristo, mas que ele era o anticristo, né? Então está aqui destacado Daniel capítulo 9, 27 e Mateus 24:15, quando ele disse: quando virdes a abominação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, né? Que é justamente nesse período aqui, meus irmãos, nesse período aqui, deixa eu me concentrar aqui. Nesse período aqui, da metade da semana, o terceiro templo de Salomão estará reedificado lá em Jerusalém. O terceiro templo de Salomão, que já foi destruído 2 vezes, e profeticamente ele será reconstruído dentro desse período da grande tribulação. E na metade dos 3 anos e meio, esse templo já vai estar construído. E o anticristo ele vai se assentar dentro do templo de Deus, querendo ser Deus. Está escrito, né? Eis que se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus. Mateus 24:15, né? A abominação de que falou o profeta Daniel. Quando ele se assentar nesse santuário, declarando ser Deus, então ele vai quebrar essa aliança de paz feita por 3 anos e meio, e então dar-se-á o início aos 3 anos e meio do período da grande tribulação, a partir da quebra dessa aliança. Aí então virá o momento em que as pessoas que estavam acomodadas, vivendo uma vida de bonança, comendo e bebendo, comprando, folgando, nesse período, então, eles vão, o contexto dessas pessoas vai mudar totalmente. Por quê?
Porque quando acontecer a quebra dessa aliança, essa aliança de paz, então o anticristo, ele promoverá uma lei de forma obrigatória, que ninguém vai comprar e nem vender, sem que tenha uma marca na sua mão direita ou na testa, né? Então começará uma grande perseguição contra contra todos aqueles que conhecem a palavra de Deus, né? Então vai vir um tempo, isso está registrado em Apocalipse, né? Capítulo 13, se não me falha a memória, né? E fez com que grandes e pequenos recebesse uma marca, a marca do seu nome, o seu número na mão direita ou na testa, e ninguém poderia comprar e nem vender, tanto rico, pobres, servos e livres, né? Então, quando isso acontecer, o desespero vai ser tão grande, meus irmãos, o desespero de todo mundo, de todas as pessoas, porque a maioria das pessoas desviadas, pessoas que têm um conhecimento religioso, eles têm consciência desta marca, eles têm consciência desse sistema mundano e corrompido. Então o anticristo vai exigir a adoração ao seu nome, vai exigir que todas as pessoas se rendam ao seu sistema político, e esse sistema ele será totalmente oposto à palavra de Deus, será contra tudo que se chama Deus e o adora. Então, nesse tempo haverá então uma perseguição muito grande contra os cristãos, contra os desviados. Cristão que eu digo são os conhecedores da palavra, que nesse período ficaram no arrebatamento da igreja. Deixa eu achar aqui. Nós temos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 7, do 4 ao 8, e vi o número dos que foram assinalados, 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então aqui, como eu disse, né, haverá salvação, haverá recurso para aqueles que ficarem no arrebatamento da igreja. Então, esse versículo aqui, meus queridos, ele desencadeia e começa então a revelar para nós um dos primeiros recursos que Deus se utilizará para a salvação dentro deste período. Esse período que vai começar com a quebra da aliança de paz, no meio dos 7 anos, a partir dos 3 anos e meio, ele é chamado de grande tribulação. A palavra tribulação aqui quer dizer dissipar, arrancar, estar num lugar estreito de pés e mãos amarradas, sem poder se mexer, comprimir com força. Jesus usou um termo para esse período, dizendo assim, haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o princípio. Um tempo de angústia terrível. Por quê? Porque vai desencadear então um período de miséria, um período de escassez de alimento, um período de fome, um período de dor, choro e tristeza, representado pelo cavaleiro preto do Apocalipse. Primeiro virá o cavaleiro branco, um cavaleiro montado com um arco na mão, que foi lhe dado uma coroa para vencer, esse é o anticristo. Depois virá um cavalo vermelho, que é o princípio da guerra. Então, quando acontecer aqui a quebra da aliança, surge o cavalo vermelho, que é o princípio da guerra, da terceira guerra mundial, Armagedon, e em seguida vem o cavalo preto, que são morte, né? O seu cavaleiro está com a balança na mão, né? Uma balança na mão, representando a fome, representando a miséria, representando a escassez de alimento. Por quê? Pelo fato
pelo fato de que, com a Terceira Guerra Mundial em andamento, tudo será prejudicado, todo o sistema do mundo será prejudicado. Todas as nações estarão guerreando. Então, todo o sistema de economia terá um declínio, terá uma crise econômica muito grande e virá um tempo de miséria. E, por não bastar ainda, o anticristo vai promover uma lei que ninguém compra e ninguém vende se não tiver o seu número ou a marca do seu nome. Então, meus irmãos, nesse período, as pessoas irão estar em extremo desespero, em extremo aperto. E é um momento em que as pessoas irão se lembrar de Deus. Vão querer saber quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Vão procurar saber, vão ir nas redes sociais, vão ir nas suas prateleiras, buscar os livros e Bíblia e procurar saber quem é Deus, né? Quem é Deus? E procurar de alguma forma se arrepender, de alguma forma se humilhar, de alguma forma saber um meio para se salvar, em meio a esse aperto. Então, 144 mil judeus, de cada tribo haverá uma porcentagem, completando 144 mil, das 12 tribos de Israel. Esses judeus aqui são judeus convertidos, que irão se converter, são marcados, assinalados por Deus para testemunhar da glória de Deus, das grandezas de Deus. Será o primeiro recurso que Deus se utilizará para uma salvação mundial, né? Como que esses judeus eles irão se converter, né? Os judeus, salvação mundial, né? Então, lá em Zacarias, capítulo 14, Zacarias 12 e 10, a palavra de Deus diz, Zacarias 12 e 10, e também Zacarias 14, diz que Jesus ele virá glorioso sobre os montes das oliveiras, e os judeus irão olhar para Jesus, e olharão para mim a quem transpassaram e lamentarão. Então, quando os judeus contemplarem Jesus na sua vinda gloriosa, eles se arrependerão e se converterão ao Senhor. Jesus mostrará as suas mãos feridas, e eles dirão: que feridas são essas? Ele dirá: essas são as feridas que fui ferido na casa de meus amigos. Então os judeus reconhecerão que Jesus é o Messias tão aguardado que até hoje eles esperam. Se arrependerão, se converterão, prantearão como crianças, né? Ali Romanos 10 e 13, né? Deus abrirá o coração do remanescente, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, por meio dos 144 mil judeus assinalados, muitos vão invocar o nome do Senhor nesse período e serão salvos, né? E um remanescente crerá em Cristo. Assim também, neste tempo, houve um remanescente segundo a eleição da graça, né? São passagens do apóstolo Paulo dando referência a esse período, né? Salvos e restaurados na glória, né? E todo Israel será salvo. Romanos 11 e 26. Então, queridos irmãos, parte dos judeus, aqui fala 144 mil, que serão assinalados, mas haverá uma conversão muito maior de judeus que darão testemunho, que pregarão, e muitos se arrependerão. Judeus, né, se arrependerão, e gentios também. E o segundo recurso que Deus vai usar então para a salvação destas pessoas também será em Apocalipse, capítulo de número 11, o 3. E eu darei poder às minhas duas testemunhas, e eles profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Então, 1260 dias é exatamente o tempo que corresponde
3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. Então haverá duas testemunhas, né, que provavelmente será Enoque, que foi transladado vivo e não morreu, foi transladado, foi levado ao céu, e também o Elias, né? Há a possibilidade que sejam esses dois homens que não provaram a morte, que serão as duas testemunhas, um representando a dispensação da lei, né? E outro representando, então também eles serão o segundo recurso que Deus se utilizará para a salvação dos gentios. E o terceiro recurso, né, que está em Apocalipse capítulo 14, 6. Um anjo de Deus, um grande e poderoso anjo de Deus, sobrevoará o céu, anunciando o evangelho eterno, né? Será o terceiro meio pelo qual muitas pessoas se arrependerão e se entregarão e se renderão diante de Deus, né? Se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo da sua vida miserável. Então, muitos se converterão, né? Por meio desses recursos. Porém, meus queridos irmãos, não vai ser um período de regeneração, não vai ser um período de uma salvação progressiva, será um período de salvação instantânea, porém, para que essas pessoas eles venham desfrutar da salvação, da redenção de um corpo glorioso, eles não serão arrebatados como nós, né? Eles terão que passar pelo processo da morte, né? Aqui o evangelho será proclamado a todas as nações, né? Para que venha o fim. Então, tem pessoas que acham, né, que esse evangelho no nosso período, né, vai ser pregado nos quatro cantos da terra, então virá o fim. Então esse período, esse versículo ele se encaixa dentro do período da grande tribulação também, né? A testemunha a todas as gentes. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eis aqui, meus queridos, eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, não é só os judeus não, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então veja que é uma salvação generalizada, uma salvação de todos os povos. E permanecerão fiéis até a morte, se necessário, né? Então Apocalipse 13 e o 10. Esses aqui do Apocalipse 7, 9, você vai ver lá na sequência, há uma pergunta por um dos anciões. Estes quem são? Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram e embranqueceram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Então são pessoas que se converteram no período da grande tribulação, foram mortos, perseguidos pelo sistema do anticristo, morreram e ressuscitaram no período da grande tribulação, receberam os seus corpos gloriosos, não por meio de um arrebatamento como a igreja, mas por meio de uma ressurreição. E eles estão, então, agora junto ao trono de Deus, com palma nas mãos, adorando a Deus, né? Porque eles se renderam a Cristo. Então, povos, línguas, povos da terra, né? Então o anjo proclama o evangelho eterno, né? Apocalipse
Apocalipse 14:6, né? Então esse é um recurso pelo qual a maioria dos povos vão se entregar, se render. Por isso que diz lá que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Não que todos serão salvos nesse período, né? Porque muitos vão morrer condenados também. Ouvirão, crerão e serão salvos, né? Romanos 10:17. Alguns ressuscitarão na grande tribulação. Ressurreição do gentio justo, né? Apocalipse 20 e o versículo 4, né? Então haverá uma ressurreição dos mortos que morrerem no período da grande tribulação, né? Participarão da glória milenar junto com Cristo, né? Então, meus queridos irmãos, está aqui um breve resumo, né? Em Apocalipse, né, capítulo 26, né, diz que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo por 1000 anos. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais pranto e nem dor. Segundo a ressurreição dos santos, né? E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os quais não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Querido, esse versículo aqui, essa passagem aqui, ela é muito reveladora. Ela nos dá um amplo entendimento, porque esse contexto aqui está se tratando do cenário da grande tribulação, do que eu disse, a quebra da aliança, né? Onde Cristo exigirá adoração, exigirá que todos se prostrem diante do seu sistema político corrompido, que se levanta contra tudo que se chama Deus e o adora. Então, nesse período, meus irmãos, muitos dos desviados, muitos que ouviram esse evangelho proclamado pelo anjo, sobrevoando o céu, proclamando o evangelho eterno e dizendo: temei a Deus, né? Essa será o tema principal da mensagem desse anjo: temei a Deus, né? E as duas testemunhas, 144 mil assinalados, os desviados testemunhando. Então haverá esses recursos para um arrependimento. E aqui, então, muitos se renderam ao Senhor, se renderam à palavra de Deus. Porém, uma diferença desses com nós que estamos nesse intervalo profético, nós seremos salvos, não passaremos por nenhuma perseguição, não passaremos por nenhum juízo de Deus, por nenhum período de angústia, porque já somos justificados pela palavra, já somos perdoados e justificados. O sangue de Jesus já nos limpou, já nos lavou, já nos purificou, somos justificados por meio da fé. Então não somos dignos de juízo, não somos dignos de nenhuma punição. Não há necessidade de passarmos por esse período de juízo, porque o período da grande tribulação é um período de juízo de Deus sobre esta terra, sobre as nações. E aqui então, estes que se decidirem morrer e não receberam a marca da besta, nem o seu sinal, preferiram morrer de fome, preferiram pagar o preço, né? Talvez estes terão mais fé do que nós que somos cristãos, né? Porque esses sentirão na pele a dor, o peso da cruz, né? E pagarão o preço com a sua própria vida. Por isso que quando eles chegarem ali no céu, eles terão as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e embranqueceram no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7 e o 14. Então, está aqui, meu querido irmão, amigo. Tem muita coisa para se falar aqui, muita coisa. Foi um breve resumo, né? Para que você entenda um pouco, né?
do que dos recursos que Deus se utilizará dentro desse período após o arrebatamento. Então haverá pessoas que irão ser salvas dentro deste período, né? Porém, há uma diferença entre a salvação pela graça, por meio da fé, sem passar pela morte, né? Seremos arrebatados, a redenção nossa acontecerá num abrir e fechar de olhos. Porém, para estes que ficarem, eles terão que passar por todo tipo de sofrimento, por todo tipo dos mais diversos que podemos imaginar, de agruras, dor, e entregarem as suas próprias vidas, né, para então receberem o direito de salvação, se não se negarem o anticristo e o sistema corrompido. Por isso, queridos amigos, que o privilégio que temos hoje é muito grande de estarmos na presença de Deus, né? Hoje nós temos o privilégio glorioso de sermos salvos pela graça por meio da fé e termos posse da nossa redenção em Cristo Jesus. Querido irmão, ficamos por aqui com essa breve reflexão. Que Deus te abençoe. Gratidão pela tua atenção. Se você chegou até o final deste vídeo, gratidão. Que Deus abençoe a tua vida. Espero ter edificado a tua vida na presença